Olá, meninos e meninas, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de ensino religioso. Aqui quem fala é a professora Tatiana. Então, concluintes, hoje o nosso conteúdo é o destino da alma nas religiões afro-brasileiras, Umbanda e Candomblé. Nós vamos falar um pouco sobre rituais fúnebres e o destino da alma nessas duas religiões. Para a Umbanda e o Candomblé, o que acontece com a alma depois que a pessoa morre, né? Depois que a pessoa não tem mais vida e desencarna deste corpo que está aqui na Terra. Então, vamos lá. O axexé é o ritual fúnebre do candomblé, certo? É o nome do ritual funeral do candomblé. E os rituais funerais, eles variam no candomblé, de acordo com o tipo de morte que a pessoa teve. Como assim, professores? Se a pessoa morreu de velho, se morreu de doença, se morreu de acidente, se a pessoa se suicidou, então, de acordo com a forma que essa pessoa morreu, ela vai receber um ritual diferente, certo? O ritual, ele, para fechar mesmo, o ritual de funeral do candomblé, principalmente de um pai ou mãe de santo, para ele fechar esse ritual, ele vai durar cerca de 1 ano, certo? Então, tem alguns passos que são feitos nesse ritual de candomblé de funeral, que se chama axaxé. Algumas partes desse funeral, desse ritual, elas são secretas, certo? Não há revelação sobre algumas partes desse funeral, pertencem às pessoas que frequentam a religião. Mas uma das coisas que podemos falar sobre é que, quando a pessoa morre, ela passa por esse ritual para ela ser desvinculada do santo dela, né? Do orixá dela. Quando a pessoa aceita a religião, entra na religião, ela é feita no santo e um santo, um orixá, vai proteger essa pessoa. É como se ela fosse apresentada a esse orixá que vai ser o guia e o protetor dela. Então, quando ela morre, uma parte desse ritual é desvincular a pessoa desse santo. Para isso, algumas comidas são oferecidas e são cantados cânticos, né? Depois, e isso acontece tudo num lugar chamado capela, dentro do terreiro, tá bom? Depois, o que é feito essas oferendas, que é desvinculado esse santo, o corpo ele é levado para o recanto do guerreiro, que é uma parte também do física que existe em um terreiro de candomblé, certo? Então, ela é levado para lá, mas não é levado de uma forma comum, usual, certo? Esse corpo ele é levado em procissão e acontece que é o seguinte, eles dão 7 passos para frente e depois eles dão 3 passos para trás. 7 para frente e 3 para trás, até que eles cheguem ao destino da capela até o repouso, tá bom? Então, quando chega no repouso, outros rituais são feitos, certo? Rituais que pertencem ao candomblé e que não são divulgados para pessoas que não fazem parte da religião, tá bom? Após esse ritual, a pessoa ela é enterrada, tá bom? Uma coisa que vale lembrar é que nem todas as pessoas que participam no candomblé nasceram de família de candomblecistas, certo? Muitas dessas pessoas elas vão aderir ao candomblé durante sua vida. Então, é preciso, né, uma coisa que os filhos de santos sempre buscam e é que a pessoa que é filha de santo deixe claro que quer ser enterrada pelos rituais fúnebres do candomblé, certo? É uma coisa que é uma tecla que eles apertam muito, porque quando a pessoa não é de nascença de família de candomblé, acontece que quando essa pessoa morre, a família não faz os ritos funerários do candomblé, mas sim da religião outra que a família pratica, certo? Então, vamos agora para os rituais da Umbanda, tá bom? Eu quero deixar claro também que o umbandista precisa declarar para sua família, caso não seja todos da Umbanda, que deseja ser enterrado pelos rituais fúnebres da Umbanda, certo?
Na Umbanda, o corpo é levado para o terreiro e lá no terreiro ele é velado. E no terreiro, depois de ser velado, o caixão ele é fechado ainda no terreiro e sai em procissão para o cemitério, tá certo? Mas antes de fechar o caixão, esse corpo ele recebe alguns cuidados, certo? Como, por exemplo, a defumação, são colocados guias dentro do caixão do defunto para que ele possa abrir os caminhos espirituais, entoa-se cânticos, pontos de Umbanda, os cânticos da Umbanda se chamam pontos de Umbanda, certo? E os familiares do morto, que estão ali presentes naquele momento, mas que não são da religião Umbanda, podem e têm a liberdade para fazer também as suas práticas funerais, certo? Suas entregas de corpo e sua prática funeral de acordo com sua religião. Isso não é uma coisa proibida dentro do ritual da Umbanda. Nesse sentido, eles são bem democráticos, certo? Vocês podem perceber que tanto no ritual do candomblé quanto no ritual da Umbanda, todos usam branco, diferentemente dos rituais cristãos, que em enterros as pessoas usam preto para demonstrar, né, a tristeza. Mas nós vamos falar sobre o destino da alma no candomblé, certo? Depois que morre, que passa pelo axexê, por todo esse processo. O que acontece? Bom, os candomblecistas, eles não acreditam na existência de céu e inferno como um lugar, certo? Um lugar físico, certo? E a reencarnação não é uma regra, tá bom? Dentro do ritual do axexê, existe um momento em que são jogados búzios, certo? E os búzios é quem vão dizer o que aquela pessoa que morreu, aquele espírito que acabou de desencarnar, pretende fazer, o que o orixá dele pretende que ele faça. Porque existem alguns caminhos, ou ele pode reencarnar, ou ele pode seguir no caminho da espiritualidade e ficar no mundo da espiritualidade, ou, inclusive, ele pode ficar no terreiro, certo? Ali, dando contribuições nos momentos rituais, certo? Existem as possibilidades, mas quem vai determinar isso é a morte. Desculpa, é o orixá. A morte é a etapa que vai marcar a passagem para o outro mundo, assim como nas demais religiões que a gente já viu, né? Como a gente viu já no catolicismo, a gente já viu no islamismo, a morte era sempre vista como uma passagem para um outro mundo. É a libertação de um corpo, né? O espírito que se liberta desse corpo material. Nessa religião, no candomblé, não existem locais bons ou ruins para os quais a alma vai após a morte. Ou seja, céu e inferno não existe, porque não há entendida como um processo. Todas as almas elas vão para o mesmo lugar, graças à bondade das divindades. Então, não existe essa distinção de bem e de mal no candomblé. Todo mundo vai para o mesmo lugar, certo? É assim que os candomblecistas acreditam. E na Umbanda, qual é o destino dessa alma? Eu queria lembrar que a Umbanda é uma religião genuinamente brasileira, certo? É a mistura que foi feita aqui no Brasil do candomblé, do catolicismo e das práticas indígenas. Então, o candomblé a Umbanda nasceu aqui no Brasil da mistura dessas três religiões. E por isso ela tem elementos dessas três religiões. Os umbandistas, eles acreditam na reencarnação, sendo que a morte é uma passagem para um outro estado de espírito. Então, a morte é uma etapa evolutiva, assim como nas demais religiões, certo? É uma etapa evolutiva. E os espíritos, eles levam consigo as dores que eles tinham aqui, não as dores físicas, né? Por exemplo, se a pessoa morreu de uma doença que causava muita dor, essa dor física ela não leva, mas as dores espirituais, né? As tristezas, alegrias, tudo isso, esses sentimentos vão ser levados com essa pessoa que morreu, certo? E os umbandistas também acreditam que as almas, os espíritos, eles podem ficar entre os seres humanos para ajudar, né, a guiar os outros que ainda estão encarnados, ou também existe a possibilidade também, de acordo com os búzios, dessas pessoas reencarnar, tornando-se mais elevados e ganhando direito de ficar mais próximo com a divindade, né? Aquela mesma linha
do espiritismo kardecista, onde quanto mais vezes a pessoa vai reencarnando, mais o espírito vai evoluindo. E quando ela chega num estado evolutivo aceitável, ela não precisa mais encarnar, porque assim como nós temos dificuldades de aceitar a morte como uma desencarnação, também não é legal quando você está desencarnado reencarnar. O processo também não é um processo bom para o espírito, porque reencarnar significa que você ainda não evoluiu o suficiente. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenha surgido aí muitas dúvidas e perguntas para o nosso debate. Se você é aluno do Luiz Ribeiro, nós vamos nos encontrar em instantes na nossa aula do Google Meet. Se você é aluno do Pedro Ramos, em instante nós nos encontraremos para o nosso debate no grupo. E espero que vocês tenham gostado e anotado bastante coisa para a gente poder debater durante a nossa aula. Até já, pessoal!